Estava um monge muito sério nas suas responsabilidades sacerdotais, confessando-se ao seu confessor na sua ordem agostiniana, e depois de um bom tempo confessando, sai do confessionário. Passado alguns metros depois do confessionário, volta correndo, porque se lembrava de mais um pecado, e corre para o seu confessor. Lembrei-me de mais um pecado. E o confessor: para, Agostinho! Para, Agostinho! Estás me cansando com isso. Martinho Lutero. Naquela época ele não tinha paz. Fazia de tudo para ter paz. Sua mente e sua consciência o acusava incessantemente. Você tem paz? Qual é a base da tua paz? Você conhece aquele que você chama de Deus Pai, o Pai Celestial? Hoje nós vamos continuar a exposição, a carta aos Gálatas. Tem tudo a ver. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te louvamos, ó Senhor. Bendizemos o teu nome. Rogamos nesse instante que o teu Espírito nos ilumine a mente, prepare o nosso coração para que a divina semente caia em terreno frutífero. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 4. Lerei esse texto sozinho, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Diz assim, Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus,
como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, os que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Hoje nós meditaremos nesse tema, no Evangelho adotados em Cristo. No Evangelho adotados em Cristo. Antes de continuar essa exposição do capítulo 4, eu quero falar uma coisa. A carta, quando ela foi feita, ela não foi feita com capítulos e versículos. As divisões de capítulos e versículos da Bíblia veio bem posterior à sua, por assim dizer, ao complemento total da Bíblia. Quando terminou o Apocalipse, as cartas eram escritas de forma livre e elas tinham as divisões naturais, que eram as divisões de parágrafos. Eu costumo fazer isso sempre que eu falo um texto da Bíblia, que nós temos como saber quais são os parágrafos naturais do texto. E nesse capítulo nós temos 4 parágrafos. Toda vez que um texto começa com uma letra mais negrita, como versículo 1 do capítulo 4, começa um parágrafo. Versículo 8, outrora, outro parágrafo. Versículo 12, sede, outro parágrafo. E o versículo 21, dizei-me, outro parágrafo. São 4 parágrafos, e toda vez que o escritor escreve um parágrafo, ele tem uma ideia que ele quer trabalhar com a gente. Ok? Vamos pensar mais nisso, naquela ideia que ele quer passar por parágrafos. E também não é bom nós começarmos exatamente do capítulo 4 sem vermos o total da carta aos Gálatas. Lembrarmos um pouquinho a razão dessa carta. É uma das cartas que Paulo escreveu, uma das primeiras cartas, provavelmente no ano 54 da nossa era. Ele tinha, segundo o capítulo 15 de Atos, o problema está descrito lá em Atos capítulo 15, os Gálatas eles eram habitantes da Galácia, uma região da Ásia Menor, lá perto da Turquia, e a equipe de missionários com a qual Paulo
foi comissionado pela igreja da Antioquia, da Síria, para sair, passou por aquela região, é chamada primeira viagem missionária. E aí, após ter passado por aquela região, Deus ter abençoado muito aquela viagem missionária, pessoas terem crido no Evangelho e aparecerem igrejas locais, e ele se retirar e retornar para a sua igreja sede, surgiu um outro pessoal, nós vamos chamar eles de judaizantes, que chegando nessas igrejas, dizia assim, vocês estão crendo em Jesus? É um Paulo, um homem, veio um Paulo aqui, um homem chamado Paulo, que nos pregou o Evangelho. E o que ele disse? Falou sobre Jesus, sobre a graça, e aí eles diziam, se vocês não se circuncidarem, não podereis ser salvos. Alguém pode dizer o seguinte, mas, e por causa disso, ele escreve essa carta? Um detalhezinho desse tamaninho? Qual o problema de fazer uma circuncisão? É só um rito a mais, não é não? Me lembro de uma pessoa que se expôs a vários batismos, batismo por aspersão, batismo por imersão, e agora estava se sentindo mais batizada e mais, assim, garantida, né? Alguém pode achar que precisa de uma certa garantia a mais do que o Evangelho pregado originalmente. Isso era um problema. Na carta, no capítulo 1, ele expõe esse problema, ele chama isso como um outro evangelho, no grego é héteros, um evangelho e que está afetado na sua essência. O capítulo 2, ele relata sobre a sua experiência, que ele conta rapidamente sobre a sua conversão, o seu contato com as lideranças cristãs da época, que concordavam e apoiavam o ministério dele. Capítulo 3, também ouvimos domingo passado, ele entra um pouco mais sobre a questão do ensinamento para embasar por que aquele ensinamento era perigoso e reporta ao que estava na palavra de Deus no Velho Testamento, já que eles estavam usando as Escrituras, ele usa as Escrituras, o Velho Testamento, para mostrar que a salvação não poderia, além da graça de Jesus, ser colocada uma cláusula a mais para a pessoa realmente usufruir da salvação. E aqui chegamos no capítulo 4, e ele vai detalhar melhor isso. Eu gostaria, não preciso abrir as Bíblias, eu creio que muitos irmãos, quando eu falar, vão saber do que eu estou dizendo. Em Êxodo, capítulo 30, 31, 32, de 30 a 34, nós vemos algumas coisas que aconteceram com o povo que saiu do Egito. E Deus libertou aquele povo da escravidão, cuidou daquele povo. É considerada a geração, além dessa, tem a geração de Moisés e a geração de Jesus. As duas gerações que mais viram prodígios de Deus, milagres, um mar se abrindo, pão caindo do céu, e muitas outras coisas. E caminharam pelo deserto, chegaram ao monte da aliança, e Deus chama Moisés para subir ao monte, e diz para o povo ficar lá embaixo. Ele iria dar as leis, as tábuas da aliança. Vocês lembram disso? E enquanto ele estava lá, na presença de Deus, o povo se corrompe. Ao se corromper, Deus diz, desce que o teu povo se corrompeu. Ele desce, vê o estado do povo, lança de si as tábuas da lei, as quebra ao pé do monte, e ele intercede pelo povo. O povo fala uma coisa muito temerária, um problema sério. Moisés fala àquele povo, olha, o Deus
que libertou a vocês é um Deus santo. Vocês não podem seguir esse Deus. E o povo fala assim: o que Deus disser, isso faremos. As pessoas não entendem o que significa aquilo. Aquilo, na verdade, era como se o povo dissesse o seguinte: ah, não, tudo bem, nós temos uma dívida com Deus, mas a gente paga a dívida. Nós temos capacidade de consertar o erro. E aí Deus diz que ele vai fazer um pacto tremendo. Esse momento é descrito em Hebreus, livro aos Hebreus, capítulo 13, como algo terrível. O monte fumegava. Eles estavam se comprometendo com Deus de pagar o erro por si mesmo. Aqui começa a história, que está sendo reportada, linkada com o passado. Na verdade, aquilo nada mais era do que a expressão do que nós chamamos na teologia de dois pactos. Existe um pacto gracioso, uma aliança, um acordo de Deus. E existe um outro que é o pacto de obras. O povo estava dizendo que tinha condições de cumprir um pacto de obras. Cumpriria toda a lei de Deus. Eles não podiam fazer isso. Mas Deus aceita. Ok, vamos fazer esse acordo. Vamos fazer isso. E aí há um sistema de leis no Pentateuco, os 5 primeiros leis da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, que começa em Gênesis e conclui em Deuteronômio, é conhecido como um complexo de leis. Esse complexo de leis tem basicamente 3 tipos de leis. A lei moral, que está concentrada nos 10 mandamentos. A lei cerimonial, que são aquela série de mandamentos e ordenanças que contém sacrifícios, ofertas, é a lei cerimonial. E também um conjunto de leis civis. Era necessário o cumprimento de tudo. A Bíblia diz o seguinte, que a alma que cumprir o mandamento, por ela viverá. Por ela viverá. A grande pergunta é, será que naquela época o pessoal não conhecia a graça? Será que a graça não foi ministrada ao povo antigo antes de Jesus? Com certeza que foi. Mas corre paralelo essas duas alianças, esses 2 pactos, sendo que o pacto de obras, Deus fez para usar como um condutor, para ensinar alguma coisa àquele povo. As leis cerimoniais eram todas tipos de Jesus, para que mantivesse na mente deles a esperança de um Messias prometido, que viria no futuro, como disse aquela mulher samaritana para Jesus. Quando vier o Messias, ele nos ensinará, ele nos falará todas as coisas. Eles tinham essa esperança. E a lei civil, que era para organizar e manter a ordem geral das pessoas, da comunidade, da sociedade. Aqui ele vai falar com argumentos que têm a ver com leis. Se aqueles homens estavam insistindo que para uma pessoa ser salva, ela deveria se fazer judeu, fazer a circuncisão e guardar todos os ritos da lei, então ele vai falar sobre desmontar esse argumento pelo texto que nós encontramos aqui, capítulo 4, versículos 1 a 7. A primeira coisa que ele fala sobre essa ilustração legal é a seguinte, e eu queria ainda dar mais uma pincelada sobre o contexto, lembrando que, na verdade, ele está se dirigindo ao mundo romanizado. Os Gálatas não são judeus.
Os Gálatas pertencem ao grande império romano, que, debaixo do seu poder, abrigam vários povos. Ele estabelece uma pax romana, um código de leis romanas que devem ser obedecidas. E eles têm noção disso. Então ele vai falar sobre isso. Ele usa a ilustração tanto da lei romana, como também da lei do povo judeu. Ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: isso na lei romana era o seguinte: os pais, o pátrio poder, os pais romanos tinham um poder absoluto. Um pai, por exemplo, ele poderia ordenar a morte do seu filho. Era muito forte o pátrio poder. E aqui ele está dizendo que quando é criança, naquele momento, na legislação romana, a pessoa era menor até os 25 anos. É diferente de hoje, né? O pai poderia determinar de forma muito soberana o que poderia acontecer com esse menino, né? Então, ele usa essa ilustração. Ele diz que, enquanto é menor, ele não vai se diferir muito de escravo. Ele tem, por direito, aos bens da família, mas não usufrui desses bens, porque ainda não é de direito dele. O pai não permitiu isso ainda a ele. Está sujeito a tutores, a curadores. E assim ele lança também com respeito ao povo de Deus. Assim também nós. E quando ele fala nós, é bom entender nós e vós, ele fala de forma propositada. Nós aí, não é nós todos os cristãos, não. Nós, como diz o capítulo anterior, por exemplo, quando fala nós, judeus, por natureza, ele está falando dos judeus. Nós também. Nós éramos menores. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: a esses que são de fora e conversam com vocês que são judeus, nós judeus, naquela época, antes de Jesus, somos como menores. Na verdade, o sistema de religião judaico, antes de Jesus, é um estado de infantilidade. É isso que ele quer dizer. O sistema todo anterior foi dado para um povo na sua infantilidade. E aí ele continua: vindo, porém, a plenitude do tempo. Lembra que ele falou sobre o pai, falando assim, no versículo 1, é menor, né? Posto que é menor, mas está de tutores até o tempo predeterminado do pai? No pátrio poder, um pai poderia fazer isso. E ele está dizendo, então, semelhantemente, Deus, o Pai, ele teve um tempo que tratou com a nação judaica de forma como infantis. Até o tempo predeterminado. E que tempo é esse? A plenitude do tempo. No grego, kairos, o tempo oportuno. O tempo de quê? Da vinda de Jesus. Então, eles não usufruíam das benécias que eles poderiam ter de direito até a maioridade espiritual. Agora, o que ele quer dizer para esse pessoal? Ele quer dizer o seguinte: olha, não pense que voltar para o judaísmo é superior ao cristianismo. É o contrário. Judaísmo é infantilidade. Judaísmo é antes do tempo oportuno, do tempo pleno. Eles não estão induzindo vocês para o melhor, mas para o que é inferior. E aí ele continua: e porque vós, já que nós somos filhos, nós estamos na plenitude dos tempos, do tempo, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Deus, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai.
Primeira coisa que eu quero falar desse parágrafo é o seguinte: ele quer imprimir na mente dos cristãos, dos Gálatas, a consciência de que eles são filhos por uma decisão de Deus, que no tempo determinado, ele deu um privilégio que aquela nação anterior a Jesus não teve, que é a presença do Espírito Santo em nosso coração. De sorte que já não és escravo, porém filho. E, sendo filho, também herdeiro por Deus. A questão da herança de Deus, eu quero trabalhar um pouquinho mais para frente. Mas põe na mente de vocês, ele está argumentando para aqueles irmãos, os Gálatas, que não haveria motivo para eles atenderem aos ensinos daqueles judaizantes, que era necessário retornar aos ritos antigos para se ter, então, a salvação. Alguém vai dizer o seguinte: mas isso não é o nosso contexto de hoje, né? Temos judaizantes aqui falando isso para nós? Temos? Será que sim? Será que não? Eu vou dizer para vocês que o erro se repete durante a história de várias formas diferentes. Uma maquiagemzinha aqui, outra acolá, mas a essência, ele retorna de tempo em tempo. Eu estava em São Paulo, há uns anos atrás, 2, 3 anos, num módulo de mestrado, e um colega falou assim, um colega de turma, que ele já era pastor, ele estava impressionado com um grupo que dizia o seguinte: como era importante retornar ao Velho Testamento, porque a Bíblia diz lá que é para se manter aqueles ritos perpetuamente. Pega aquela palavra, perpetuamente. Por exemplo, a Páscoa judaica, não é? E falar assim, de geração a geração, perpetuamente, ele usa aquele termo lá, né? E por isso deveria continuar. Não é a mesma coisa? Para assombro meu, há pouco tempo, vejo outras pessoas saindo de igrejas presbiterianas para ir para esses arraiais com o mesmo argumento. O argumento de que as coisas do Velho Testamento devem ser mantidas porque são feitas para serem feitas com perpetuidade. Olha só, não está tão longe da gente assim. No segundo parágrafo, ele fala o seguinte sobre um pouco da história deles. Já que ele começa o argumento dele, nesse primeiro parágrafo do capítulo 4, como um argumento legal, comparando o que era a lei e o que é a graça, nesse segundo parágrafo, ele vai falar um pouco mais sobre a história deles. Vocês lembram como vocês viviam antes? Vocês lembram que vocês abandonaram aquele paganismo, aqueles deuses falsos? Como vocês estão querendo se escravizar de novo? Aí alguém vai perguntar assim: qual é a relação do paganismo com o judaísmo? Em parte, nenhuma, 0. Em outra, tem alguns pontos. Eu vou dizer quais são. Nenhuma, porque eles adoravam falsos deuses. E o judaísmo adora o verdadeiro Deus, o Deus da palavra. Mas eles também tinham sistemas de dias santos, tinham sistemas de purificação. Sabia disso? Alguns meses nossos, os nomes dos nossos meses do ano, têm a ver com o sistema de purificação romana. Então, eles tinham uma ideia, né, de que o homem precisava se autopurificar. Guardavam dias também, e um sistema de regras, e essas regras, como elas são colocadas, elas são muito semelhantes às regras, no sentido das suas exigências, num ponto. Sabe qual é? O de se adquirir mérito pessoal. Aos olhos de Deus, só existem 2 tipos de religiões. Um dia eu estava vendo um filme com a minha filha, filme Pi. Alguém viu aqui o filme Pi? Joia, né? Muito lindo. E aí, o menino estava vendo assim, o pessoal festejando uma festa religiosa lá na Índia. E o pai fala assim: olha, cuidado com a religião, não deixe que a religião te iluda. E ela me perguntou: tem muita religião lá na Índia? Minha filha me perguntou assim: olha,
Tem milhões de deuses lá. Milhões de deuses. Religiões são milhões de religiões que tem no mundo. A cada dia aparece uma religião nova. Mas aos olhos de Deus, só tem dois tipos de religião. E ele fala isso no primeiro capítulo. O evangelho ou a religião segundo Deus, e outro, a religião segundo os homens. E em que essas religiões segundo os homens coincidem? Não importa qual seja o sistema. Coincide num ponto. Todas elas querem dizer que o homem, o ser humano, de alguma forma, consegue ter seu mérito perante a divindade. Não é assim? Queremos ter um mérito para aplacar a ira da divindade. E nesse ponto, o sistema legal judaico era uma forma de ensinar aquele povo a impossibilidade de alguém conseguir mérito diante de Deus. Uma vez, um jovem rico chegou para Jesus e falou assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembram disso? Pois é. Aí Jesus olhou aquele jovem, amou aquele jovem e falou: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Vocês sabem os mandamentos? Quase sempre eu repito para minha filha, Ana Beatriz: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do dia de descanso. Honra pai e mãe. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Faz isso, meu filho. Aquele jovem, opa, tenho feito isso desde toda a minha juventude. Será que tinha feito mesmo? Então Jesus disse: só uma coisa te falta. Pega tudo que você tem, dá aos pobres. Traz um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E aí ele, cabisbaixo, saiu de perto de Jesus, que tinha muitas posses, e Jesus fala para os seus discípulos: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos: opa, legal, não somos ricos, né? Então, quem é que pode ser salvo? Somos nós, por exemplo? Não. Aí Jesus olhou para eles e disse uma coisa muito séria: isto é impossível aos homens. Não é pela condição social dele. Porque isso é impossível. Você pode ser rico, pobre, culto, inculto, bonito, não tão bonito, não importa. Isso é impossível. Mas ele diz uma frase final que é tudo. Para Deus, tudo é possível. Qual é a possibilidade de Deus? Com certeza não é na via meritória. Capítulo 4, terceiro parágrafo. Aí ele diz o seguinte: sede qual eu sou, porque eu sou como vós. O que Paulo quer falar nesse parágrafo? Se alguém poderia pensar o seguinte: esse negócio aí é para supercrentes, né? Supercrentes, tem um livro lá de supercrentes, né? O cara é tão santo, que se ele passar pela rua as pessoas caem de lado, o chão treme, né? Porque, Paulo, você é um homem maravilhoso. Você é um supercrente. Não. Sede como eu sou, porque eu sou como vocês. Sou de carne e osso. Essa mensagem, este evangelho, ele não está preso, exclusivo, para os muito bons, porque não tem muito bons nessa história. Tem gente transformada.
E vós sabeis como eu preguei o evangelho para vocês. Então ele começa a falar um pouco sobre aquela história que aconteceu com o meio deles. Porque uma das coisas que eles faziam, esses judaizantes, era tentar destruir a reputação de Paulo. E uma das formas de tentar destruir a mensagem de alguém é destruir a reputação da pessoa. Isso o nosso irmão Rubens já falou também, capítulo 2. Né? Destruir a reputação de alguém. Ele disse, não, vocês estão lembrados como é que eu vivi com vocês? Vocês se lembram? Eu fui pregar o evangelho aí, eu estava doente. Por uma doença, eu parei aí, tive que pregar o evangelho. E na minha doença, vocês se solidarizaram tanto comigo, vocês estão lembrados? Que se fosse possível, vocês arrancavam os olhos para me dar. Será que toda essa história passada não valeu nada? Aí eu quero trazer para nós aqui, a respeito sobre o evangelho, esse evangelho da graça. Esse evangelho tão perseguido, que tem tanta história, já tem 2000 anos. Fruto de tanta perseguição. Eu posso falar aqui muito sobre isso. Não vou fazer essa, não tenho essa pretensão. A única vez que me pediram para fazer isso foi no presbitério. Me pediram assim, Eudinho, nos conta a história da igreja do início até agora. Comecei meia-noite, quando era 2 da madrugada, o pessoal pediu para parar. Eu não vou fazer isso com vocês. Não. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muito sangue enrolado por esse santo evangelho. Gente que se doou por isso. Mas se eu pudesse dizer para vocês, o que mais nos comoveria é o sangue de Jesus. O santo sangue de Jesus, derramado por nós. Que nós sempre nos lembramos, quando comemoramos, celebramos a Santa Ceia. Esse sangue, isso deveria nos comover o tempo todo, a pensar 1000 vezes, aceitar qualquer alteração de um evangelho na sua essência. E ele diz o seguinte, é bom ser zeloso. Esse pessoal aí, que está fazendo carícias em vocês, o Ezequiel é isso, fazer carícia, bajulação, está bajulando vocês. Na verdade, o que eles querem é que a estima de vocês se dirija a eles. Eles querem governar sobre vocês. É bom ser zeloso pelas coisas boas. Então, zele pelo que é bom. Isso que eles estão dizendo não é bom. Puder eu estar presentes agora, convosco falar com outro tom, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Perplexidade. O que é que deixa Paulo perplexo? E eu vou dizer, o que pode deixar Deus perplexo com a gente? Sabe o que é? É nós sermos, muitas vezes, extremados. Às vezes, somos rígidos demais, quando Deus não quer ser rígido. E às vezes, nós somos frouxos demais, quando Deus quer que nós sejamos rígidos. E se tem coisas que Deus não negocia, é com respeito a certos ensinamentos que nós temos da palavra de Deus. Salvação, gente. O evangelho é a porta da salvação. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, por muito tempo, muitos séculos, o entendimento da salvação foi corrompido na igreja. As pessoas foram entregues a um sistema de exigências estranhas das Sagradas Escrituras. E eu quero dizer para vocês que hoje pode estar se repetindo, e está se repetindo. Exigir coisas para a salvação que a Bíblia não exige. E com respeito a isso, isso deixa Paulo perplexo. Isso deixa Deus perplexo. Outra coisa que eu quero pegar de carona, em outros textos, e também no próprio carta de Paulo aos Gálatas, capítulos anteriores e outro posterior, é quando nós somos frouxos com respeito à malignidade do pecado consentido.
Às vezes o povo de Deus não se perturba quando o pecado começa a tomar conta das vidas das pessoas, quer individualmente, quer coletivamente. Esta, na verdade, é a estratégia de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar diretamente o povo de Deus. Então, orientou Balaque a que fizesse que as mulheres midianitas seduzissem os rapazes hebreus. E dessa forma, com o pecado no arraial, acendesse a ira de Deus e Deus punisse o povo, castigasse o povo. Essa é a estratégia de Balaão. Também isso deixa a gente perplexo. Temos muitas coisas sobre falar sobre perplexidade, mas com certeza o texto fala sobre a alteração da essência do Evangelho. E ele continua no 4º parágrafo, falando sobre uma ilustração, uma alegoria muito bonita. Ele volta de novo para o texto do Antigo Testamento. Volta para a história de Abraão. E eu tenho certeza que todos aqui conhecem a história de Abraão. Abraão, ele teve uma esposa chamada Sara. Tinha Abraão 75 anos, quando ele foi chamado por Deus para sair da terra dele, e sua esposa, 10 anos mais nova, 65. Eles não tinham filhos, e Deus tinha dito para ele que ele teria uma descendência enorme. Abrão é pai exaltado, mas o homem não tinha nenhum filho. E como uma santa provocação, ele fala assim, não, é pouco para você. Você não é Abrão, não, você é Abraão, pai de nações. E ele não tinha nenhum filho. E aí, Sara, querendo dar uma ajudinha para Deus, olha a ilustração. Querendo dar uma ajudinha para Deus, disse assim, olha, essa aqui é a minha serva Agar. Ela estava fazendo, na verdade, um expediente da lei, uma lei que existia na Babilônia. Suscitar filhos que seriam legalmente deles por meio de uma serva, se a mulher fosse estéril. Então, olha, toma minha esposa e aí você vai ser pai. Vamos cumprir a promessa de Deus. O que significa isso, gente? Significa que o homem que tentando dar um empurrãozinho naquilo que Deus promete. Vem Agar, tem um filho Ismael, mas aí Deus disse, olha, já Abraão com seus 100 anos, você vai ser pai, e é de Sara. E Sara teve um filho, Isaque. E aí ele diz o seguinte, isso é uma ilustração do que está acontecendo. Agar representa esse sistema em que o homem tenta agir por si mesmo, cumprir a lei de Deus, entrar num acordo que ele possa resolver isso. Sara não. Sara, ela, a dita estéril, teve por uma obra milagrosa de Deus. É só Deus. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de ensinar palavras novas. O pacto que está se referindo a Agar é um pacto da carne. É você tentar resolver as coisas por si mesmo. Um pedaço é Deus e outra parte é minha. Isso chama-se a junção de duas partes, né? E nós chamamos isso de sinergia. Sinergia. Né? Uma parte Deus faz, outra eu faço. E com Sara não. Não, é Deus que faz tudo. Monergia. É tudo que Deus faz. Eu quero fazer só uma pergunta para vocês. Alguém precisou ajudar Jesus a fazer sua obra? Ser gerado extraordinariamente? Viver sem pecado? Ser crucificado, ressuscitado e subir à glória? Qual foi a ajuda de alguém para ele? Nenhuma, né? Monergia. É Deus que faz a obra. E aí ele diz o seguinte, de forma alguma, o filho da serva vai ser herdeiro com o filho de Sara. Lança fora a escrava.
E eu quero concluir esse termo, esse parágrafo, dizendo o seguinte: se existe algo que pode nos dar paz, não se encontra na nossa própria capacidade. Lança fora, escravo, o seu filho. Não vai ser herdeiro. Deus só tem uma forma de agir. E esta forma de agir é mediante a sua graça imerecida. E isso em todas as áreas. Dependemos disso. Quando nós dizemos que somos totalmente dependentes de Deus, nós reconhecemos muitas coisas. Reconhecemos o nosso estado de ser. Nós somos seres pecaminosos, incapazes de cumprir um mandamento que seja. Quando alguém pensa que pode cumprir um mandamento, volte para Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, e Jesus mostra isso. Ah, não matarás, eu não mato ninguém. Jesus disse, se você se irá sem razão contra alguém, você já matou. Cada mandamento daqueles do decálogo é impossível de ser cumprido na sua totalidade, porque nós somos totalmente pecadores. Mas em Cristo Jesus, nós temos uma adoção, nós somos adotados por filho. E alguém vai dizer o seguinte, não, mas todo mundo é filho de Deus. Esse é um equívoco muito grande. Todos somos criaturas de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, diz o seguinte, aos que o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é a maior honra que pode se ter no universo. E somos feitos filhos de Deus por adoção. E essa adoção, no sistema deste Evangelho, por aquilo que Cristo fez por mim, de uma maneira maravilhosa, inigualável, Jesus fez por nós. E é isso que nos traz paz. E enquanto isso não estava na mente de Martinho Lutero, enquanto esse conhecimento não estava na mente dele, ele se torturava porque não tinha paz. Ele não tinha paz porque não tinha, a consciência dele não poderia dar paz a ele, porque sempre teria alguma acusação. E nós podemos nos descansar hoje na paz plena, de que somos filhos de Deus, por causa da obra de Jesus. E aí vamos ter muitas outras aplicações para a nossa existência. Num culto maravilhoso como esse, saímos daqui na convicção que somos filhos de Deus. E ele está atento às necessidades dos seus filhos e não vai deixar nenhuma dessas necessidades serem atendidas. Ou ainda alguém que se pense, mas eu pensei que eu era filho de Deus. Eu posso dizer para vocês que a porta da filiação a Cristo, a Deus em Cristo, está sempre aberta. E é muito mais simples que se pensa. Não precisa de circuncisão, não precisa de vários ritos, precisa de uma fé pessoal em Jesus, que você pode ter aqui e agora, numa paz infinita. Essa música que foi cantada antes, foi cantada também por instrumentistas, foi tocada por instrumentistas, num desastre horroroso que aconteceu em 1912. Alguém lembra dessa história? O Titanic, né? O barco já estava afundando, e aí os músicos não tocam, que paz a mais doce eu puder. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas em Jesus, com perdão eterno, nós temos uma paz que o mundo não conhece. E a paz que eu dou a vocês, ninguém vai poder tirar, disse Jesus. Vamos orar? Pai de amor, dá-nos ao Senhor o devido apreço à nossa filiação em Jesus. Não é pouca coisa, Senhor, sermos tidos por filhos do Senhor. Ó Pai, rogamos que essas verdades aqueçam o nosso coração. Nos dê a paz. Às vezes, ó Senhor,